Há mais de um século, durante mais de 2 horas, um navio supostamente inafundável jogou mais de 1.500 almas nas águas geladas do Atlântico Norte. Era o Titanic, esse mesmo, indo parar no fundo do mar. Até hoje, a história do Titanic fascina as pessoas. Filmes, livros, músicas, poesia e até exposições de museus fazem a história do Titanic ser um grande negócio, business. Dezenas de pessoas pegaram verdadeiras fortunas para mergulhar em submersíveis, para visitar o túmulo aquático do navio e ver o fundo do oceano onde o Titanic foi enterrado. Durante décadas, o local do enterro foi desconhecido, mas a descoberta do Titanic em 1985 trouxe o navio de volta à atenção do mundo. Então, 12 anos depois, outro homem elevou o Titanic a uma fama ainda maior, com um filme vencedor de vários Oscars. Mas a tragédia não será o assunto principal do nosso vídeo. Na verdade, eu vou te contar a história sobre como o Titanic, um navio construído pelos melhores engenheiros da época e conhecido por ser inafundável, foi parar no fundo do mar em apenas 2 horas e 40 minutos. A forma como o Titanic surgiu e os sonhos de seus criadores tornam essa história ainda mais catastrófica. Acredite, esse papo de criar um navio inafundável começou em um jantar em Londres, regado a um bom conhaque e charutos cubanos. Era uma noite de verão em 1907, quando Lord William James Peary, presidente da empresa de construção naval Harland & Wolff, marcou um jantar com outro magnata do ramo chamado Joseph Bruce Ismay, dono da companhia britânica de transporte marítimo White Star Line. Na época, a White Star Line tinha conseguido acumular uma fortuna transportando imigrantes para a América, bem como transportando passageiros ricos através do Atlântico. Só que em 1907 começaram a surgir os concorrentes, que procuravam construir navios mais rápidos e confortáveis. Entre eles estava Cunard Line, que acabava de lançar o Lusitania e o Mauretania, 2 navios de passageiros que uniam velocidade e luxo. Como a concorrência era uma ameaça real, o dono da White Star Line queria com urgência construir navios ainda maiores e melhores. Bebendo seu conhaque depois do jantar, ele contou a Peary como imaginava a Harland & Wolff construindo uma frota de navios que superaria a concorrência. Ali mesmo, Lord Peary esboçou os navios que Ismay descreveu. Haveria 3, todos iguais, o Olympic, o Titanic e o Gigantic, que mais tarde foi renomeado como Britannic. Com as ideias alinhadas e muita ambição, os gigantes do mar começaram a ser construídos. Mais de 15.000 trabalhadores foram convocados para construir os navios de ferro e aço. A quilha do Titanic, que, para quem não sabe, é uma peça da embarcação que fortalece a estrutura do navio, foi colocada no dia 31 de março de 1909, ao lado de seu irmão gêmeo, o Olympic. Durante os 2 próximos anos, cerca de 3.000 trabalhadores ficaram focados no Titanic. Eles rebitaram placas de aço sobrepostas para moldar o casco e prepararam o casco para o convés. Thomas Andrews, que na época era designer-chefe da Harland & Wolff, foi quem supervisionou a construção. Curiosamente, em uma noite de 1910, Andrews levou sua esposa grávida ao estaleiro para mostrar os navios, ocasião em que o casal pôde ver o cometa Halley brilhando no céu. Embora ambos os navios tenham sido planejados para ter cerca de 268 metros de comprimento, estendendo-se por mais de 36 metros além dos novos navios da Cunard, o Titanic ganhou alguns metros a mais durante a construção, fazendo dele o maior navio do mundo na época. O Titanic se estendia por 4 quarteirões e era tão alto quanto um prédio de 9 andares. 15 anteparas de aço dividiam seu interior. Diante dessas circunstâncias, os magnatas que construíram o Titanic achavam que ele poderia permanecer flutuando após qualquer tipo de acidente. Nos 40 anos anteriores à construção do Titanic, os desastres envolvendo navios tornaram-se praticamente inexistentes. Até mesmo o capitão do Titanic anunciou certa vez que não poderia imaginar nenhum cenário em que um navio moderno pudesse afundar. Além disso,
Uma revista especializada no assunto examinou o Titanic e o declarou como praticamente inafundável. No dia 31 de maio de 1911, Lord Pirrie Ismay e o milionário americano J.P. Morgan, que adquiriu o controle financeiro da White Star Line, se reuniram com uma multidão de cerca de 100 mil pessoas para assistir o Titanic deslizar para o rio Lagan. Quando Lord Pirrie deu um sinal para liberar as restrições finais, o Titanic se moveu pela primeira vez. No alto, havia bandeiras com os dizeres "Boa sorte". Mal sabiam eles que o Titanic realmente precisaria de sorte. E muita. A primeira vez que o Titanic flutuou, podemos dizer que o navio estava apenas com sua pele e seu esqueleto. É claro que o Titanic já estava pronto para navegar, mas ainda faltavam alguns detalhes para deixá-lo, digamos assim, mais luxuoso. E acredite, eles gastaram todo o dinheiro possível para fazer dele um dos navios mais bonitos do mundo. O navio dispunha de piscina climatizada, banho turco, cafés com palmeiras, salão de primeira classe com capacidade para 554 lugares, ginásio, campo de squash e uma sala com telégrafos sem fio, que além de enviar mensagens de segurança no mar, também agradava os passageiros ricos que desejavam se comunicar com as pessoas no continente. No dia 31 de março de 1912, os operários correram para pintar e polir as últimas partes do Titanic. Nesse mesmo dia, Edward John Smith, de 62 anos, capitão de todas as viagens inaugurais da White Star, subiu a bordo para supervisionar os testes no mar do até então maior navio do mundo. Os testes garantiriam que a embarcação funcionaria de acordo com o padrão para o qual foi construído. Smith, que já estava no final de sua carreira, disse que esta seria sua última travessia do Atlântico, pois, ao retornar para a Inglaterra, ele finalmente se aposentaria. Depois de passar nos testes do mar, o Titanic recebeu a certificação da Junta Comercial Britânica, um órgão do governo britânico. O Titanic navegou para Southampton para embarcar no Carvão seus primeiros passageiros. Na manhã de 10 de abril, multidões ao longo das docas de Southampton ficaram impressionadas com um navio gigante e aparentemente inafundável. Foi aí que surgiu a polêmica frase. Quando a passageira Sylvia Caldwell perguntou a um marinheiro se o navio realmente era inafundável, ele respondeu o seguinte: "Sim, senhora. O próprio Deus não poderia afundar este navio." Então foi exatamente assim que surgiu a polêmica frase envolvendo o Titanic? Pois é, gente, ao que tudo indica assim. Mas há quem ache que essa história não passa de uma lenda perpetuada pelo filme de 1997. Não há registros de que um marinheiro realmente tenha dito isso. Em alguns sites é dito que, na verdade, quem disse isso foi Edward John Smith, o lendário capitão do navio, enquanto outros dizem que foi um simples tripulante. Talvez alguém disse isso só por força do hábito mesmo, pois, já que as pessoas diziam que o navio era praticamente inafundável, pode ser que a pessoa tenha exagerado ao dizer que nem mesmo Deus poderia afundá-lo. Mas a verdade, todo mundo sabe qual é. O Titanic, apesar de toda a sua imponência, era sim afundável. E o destino provou que um iceberg foi capaz de fazer isso. Após partir para a cidade de Cherbourg, o Titanic seguiu para Queenstown, na Irlanda, onde pegou os últimos passageiros e partiu para o destino final, a cidade de Nova York. Não se sabe ao certo quantas pessoas estavam a bordo do navio, mas acredita-se que no total havia 2.224 pessoas, sendo 908 tripulantes e 1.316 passageiros. A viagem dos sonhos de muita gente começou no Titanic. No dia 12, o comandante do navio começou a receber alertas sobre pedaços de gelo acumulados na sua rota. No dia 13, por volta das 10h30 da noite, uma embarcação indicou que havia uma grande quantidade de blocos de gelo no caminho do navio. No dia 14, os alertas começaram a se intensificar ainda mais. E mesmo assim, o transatlântico continuou seguindo seu caminho.
O último aviso foi dado por uma embarcação chamada Mesaba e indicava a presença de um grande iceberg. O aviso também mostrava as coordenadas de onde estava o grande pedaço de gelo, porém a mensagem nunca chegou aos oficiais superiores do navio. Por volta das 11h40 da noite do dia 14 de abril de 1912, quando o comandante Edward John Smith já estava em seus aposentos, um oficial disse a ele que havia um enorme iceberg meio quilômetro à frente. O resto da história a gente já contou aqui no canal. Após colidir com o iceberg, o navio flutuou por pouco mais de 2 horas até se partir ao meio e ir parar no fundo do Oceano Atlântico Norte. Eu fico por aqui. Até a próxima.